Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Destilando Livros. Olá a todos! Estamos na nossa 12ª exploração do livro Armas, Germes e Aço, de Jerry Diamond. É uma série longa, são 21 episódios, para a gente ir fundo nessa obra. E hoje o capítulo é o 11. O título já, assim, impacta. O presente letal dos animais domésticos. A gente vai investigar de onde vieram as grandes doenças infecciosas, sabe? Varíola, sarampo, gripe. Aquelas que mudaram a história, né? Exatamente. E como elas estão ligadas, diretamente aos animais que a gente domesticou. É uma ideia forte mesmo. O Diamond argumenta que, olha, muitas vezes na história, quem ganhava a guerra não era o exército com o melhor general, nem com a melhor arma. Eram aqueles que, sem saber, carregavam os germes mais mortais para o inimigo. Uma arma biológica invisível. Nossa missão aqui hoje é entender de onde vieram esses assassinos microscópicos, né? E por que alguns povos eram tão mais vulneráveis que outros. Então vamos lá, a ideia central é essa. As doenças que mais mataram vieram dos nossos bichos. É isso. E essa conexão, que hoje parece talvez óbvia para a ciência, mas na época não era, ela é chave para entender os destinos diferentes dos continentes. Um fator biológico com um peso histórico gigantesco. Vamos começar então listando esses grandes vilões históricos que o livro traz. Doenças como varíola, sarampo, Terríveis. a gripe, a tuberculose. Peste, cólera. Isso. E o argumento central é que todas elas, de alguma forma, evoluíram de doenças que originalmente só afetavam animais. É até estranho pensar que hoje muitas delas são quase exclusivas de humanos, né? Depois dessa virada. É o fenômeno que a gente chama de zoonose. São esses patógenos que conseguem, digamos, pular a barreira entre as espécies, de um animal para um humano. Pulou uma cerca, basicamente. Tipo isso. E o livro ressalta um ponto importante. Isso foi muito mais forte com animais que a gente domesticou em grande quantidade e que eram animais sociais, tipo gado, porco, ovelha. Que vivem juntos, né? Em rebanhos, manadas. Exato, porque eles já tinham as suas próprias epidemias ali circulando entre eles. Aí, quando a gente trouxe esses bichos para viver muito perto da gente, às vezes até dentro de casa ou no quintal, demos a chance perfeita para esses micróbios encontrarem um novo lar. Em nós. E o Diamond dá exemplos bem concretos dessa origem. O sarampo, por exemplo, que era tão comum na infância. Parece que veio da peste bovina, doença de gado. A tuberculose que matou tanta gente. Também. Provavelmente ligada ao gado. A gripe. Essa a gente até ouve mais falar, né? Ligada a porcos, a patos. Sim, as gripes aviária e suína são exemplos mais recentes dessa conexão. E a varíola. Talvez a mais assustadora de todas. A hipótese é que ela veio da varíola bovina ou de algum vírus parecido em outros animais domésticos. É quase irônico, né? Os mesmos animais que nos deram tanta coisa boa, leite, carne, lã, força para trabalhar a terra, nos deram também, sem querer, esses presentes, bem letais. Uma troca biológica com preço altíssimo. E o palco para esses presentes virarem catástrofes foi montado pela própria agricultura. Porque a agricultura não só deu mais comida, mas permitiu uma coisa nova na história. Gente morando junta. Muita gente. Em vilas, depois cidades, parados no mesmo lugar. Exato. Vida sedentária. O livro até fala da diferença no intervalo entre filhos. Os caçadores-coletores, que eram nômades, tinham filhos mais espaçados, talvez a cada 4 anos. Porque, né, carregar várias crianças pequenas andando por aí é complicado. Com certeza. Já os agricultores, parados ali, podiam ter filhos com mais frequência, talvez a cada 2 anos. Isso fez a população crescer muito mais rápido. E aí que a coisa fica interessante do ponto de vista da doença. Para uma doença aguda, tipo sarampo, que passa rápido ou mata ou deixa a pessoa imune, para ela continuar circulando sem parar numa população, precisa sempre de gente nova para infectar. Gente que nunca teve a doença antes. Precisa de combustível novo para o vírus, né? Isso, precisa de muita gente junta, o que a gente chama de massa crítica populacional. E por que tanta gente assim? Qual a lógica por trás disso? Imagina um grupo pequeno, isolado,
caçadores-coletores, por exemplo. Se chega uma doença tipo sarampo, ela vai se espalhar rápido. Todo mundo pega. Sim, em pouco tempo, todo mundo que podia pegar, pegou. Alguns morrem, infelizmente, outros se recuperam e ficam imunes. Só que aí, o vírus não tem mais para onde ir. Acabou a comida dele. Exato. Sem gente nova para infectar, a doença simplesmente some daquele grupo. Extingue-se localmente. O Diamond usa o exemplo clássico das Ilhas Feroé, lá no Atlântico Norte. Eram bem isoladas. Sim, lembro desse exemplo. No século XIX chegou o sarampo lá. Varreu a população. E depois, desapareceu. Ficou décadas sem aparecer. Só voltou quando chegou alguém de fora, infectado, e encontrou uma geração inteira nova, sem nenhuma imunidade. Caramba. A estimativa que o livro apresenta é que precisa de populações de, no mínimo, 500 mil de pessoas para uma doença como um sarampo conseguir ficar endêmica, ou seja, ficar sempre por ali circulando. 500 mil? Nossa. E isso nos leva direto para as cidades, né? As cidades foram o passo seguinte nessa concentração toda. E vamos combinar, as primeiras cidades não eram lá muito limpas, né? Nem um pouco. O Diamond descreve umas coisas que hoje a gente acha, assim, bizarras. Usar cocô de gente, de bicho, como adubo ali perto das casas. Água para beber ou irrigar que podia estar contaminada com esgoto. E os estoques de grãos atraindo ratos, que também carregam suas próprias doenças. As cidades antigas medievais, elas viraram verdadeiras incubadoras de germes. A mortalidade era altíssima, especialmente para as crianças. Tão alta que, até pouco tempo atrás, tipo século XIX, talvez XX, com as melhorias sanitárias, Sim. as cidades não conseguiam nem manter o número de habitantes só com os nascimentos locais. Elas precisavam de gente vindo do campo o tempo todo. Gente mais saudável que chegava e acabava morrendo mais cedo por causa das doenças da cidade. Basicamente isso. Era um fluxo constante para repor as perdas. Um ciclo demográfico bem cruel, na verdade. E a coisa fica ainda pior se a gente pensar nas rotas de comércio, né? O Império Romano, por exemplo, ligou milhões de pessoas por estradas, por navios. Uma rede imensa. Foi ótimo para o comércio, para a cultura, mas também criou uma autoestrada para os micróbios. As doenças viajavam junto com as mercadorias e as pessoas. A tal da peste antonina, lá no século II, que muitos acham que foi varíola. Sim, é uma hipótese forte. Matou milhões, abalou o império. Quer dizer, a mesma conexão que trazia riqueza, espalhava a morte. Exatamente. E é bom entender que essa adaptação dos micróbios de animal para assassino de humano não foi assim da noite para o dia. O livro descreve um processo, quase umas fases que o patógeno tem que passar para se dar bem aqui com a gente. E o fascinante é que isso não é só coisa do passado, né? Continua acontecendo. Ah, então não é um pulo direto, tipo, saiu do bicho e já causa uma epidemia mundial. Como é que o Diamond descreve essas fases? Olha, ele propõe basicamente 4 estágios. O primeiro, a fase 1, são micróbios só de animais. Não afetam a gente. Ok, esses ficam lá quietinhos. Fase 2. Um patógeno animal que de vez em quando consegue infectar um humano. Pensa na raiva, pela mordida, ou no antraz, pelo contato com o animal doente. Ah, entendi. Pega em uma pessoa, mas não passa para outra. Isso. A infecção acaba ali naquela pessoa. É um beco sem saída para o micróbio do ponto de vista de se espalhar entre humanos. Certo. E depois? Qual é a próxima fase? A fase 3 já é um passo além. O patógeno evolui um pouquinho mais e consegue ser transmitido de uma pessoa para outra. Só que ele ainda não está totalmente adaptado. Pode causar uns surtos, às vezes até sérios, mas esses surtos acabam sozinhos. Talvez porque a transmissão não seja tão boa ou porque ele mata muito rápido e não dá tempo de passar para muita gente. O livro cita exemplos como a febre de Lassa, lá da África, que veio de roedores, ou a doença de Lyme, dos carrapatos. A AIDS também entra aí, no começo? O vírus veio de macacos, né? Exatamente. A AIDS, quando surgiu, se encaixaria nessa fase. O vírus veio de primatas, foi identificado em humanos em 59 e demorou para se tornar a pandemia que conhecemos.
Essas doenças mostram que tem sempre uma fila de micróbios tentando fazer essa transição, sabe? É um pensamento meio desconfortável. Qual seria a última fase, então? A do sucesso? A fase 4 é o, digamos, sucesso evolutivo do micróbio. São as grandes doenças epidêmicas que se adaptaram totalmente a nós, viraram exclusivas de humanos e conseguem ficar circulando direto em populações grandes. Varíola, sarampo, cachumba, rubéola. Coqueluche. As clássicas da infância antes das vacinas. Essas mesmas. São as sobreviventes desse processo longo e brutal de adaptação. Acharam a fórmula para viver e se espalhar na nossa espécie. O livro até comenta rapidinho da adaptação do vetor também, né? O bicho que transmite. O exemplo do tifo é interessante. Pulga de rato passando do rato para o humano. Uhum. E aí evolui para ser transmitido por piolho do corpo humano, o que permite passar direto de pessoa para pessoa, especialmente onde tem muita gente junta e pouca higiene. Sim, como em exércitos, prisões, e depois ainda acha um jeito de sobreviver nos Estados Unidos com esquilos voadores em sótãos. Mostra como a evolução é, criativa nesses caminhos, né? Uma plasticidade incrível, sem dúvida. E toda essa história de como as doenças evoluíram nos traz de volta para o argumento principal do armas, germes e aço, as diferenças entre os continentes. Certo. Se a gente junta tudo isso com o que o Diamond já falou antes, lembra, a grande maioria dos mamíferos grandes que podiam ser domesticados, tipo 13 dos 14 que ele identifica, eram da Eurásia. É verdade. E nas Américas, basicamente, só lhama e alpaca ali nos Andes. Exato. E na África subsaariana, apesar de ter muitos animais enormes, a domesticação desses grandes para agricultura, para transporte em massa, não rolou tanto. E qual a consequência disso para as doenças? Direta, né? Direta e brutal. Por milhares de anos, os povos da Eurásia viveram colados numa variedade muito maior de animais domésticos. Mesma casa, mesmo celeiro, respirando o mesmo ar, cuidando dos bichos doentes, mexendo nos dejetos. Isso criou um laboratório natural gigante para zoonoses, né? Muitas chances para esses micróbios pularem para a gente e começarem a evoluir. E aqui vem o ponto-chave. Essa convivência longa e, digamos, íntima, não trouxe só as doenças. Deu tempo, séculos, milênios para as populações da Eurásia desenvolverem, pela seleção natural mesmo, algum grau de resistência, genética e imunológica. Quem sobrevivia às epidemias passava alguma proteção para os filhos, é isso. Basicamente, um processo lento, horrível, com milhões morrendo pelo caminho, mas que resultou numa população com um histórico de defesa contra muitas dessas doenças. E nas Américas, o contrário total. Sem essa variedade de bicho grande doméstico, sem a fonte primária desses micróbios de multidão. O Diamond até sugere que a extinção de muitos dos grandes animais americanos lá no fim da Era Glacial, talvez até como a ajudinha dos primeiros humanos que chegaram, eliminou os candidatos à domesticação, fechou essa porta para as doenças evoluírem por ali. E o resultado dessa diferença foi catastrófico quando os europeus chegaram depois de 1492. O fluxo de doença foi quase que só num sentido. Da Eurásia e África via europeus para as Américas. Os povos nativos não tinham defesa nenhuma, nada. Nenhuma. O sistema imunológico deles nunca tinha visto um vírus como o da varíola, do sarampo, da gripe, do tifo. Essas doenças, que para os europeus eram ruins, mas muitos sobreviviam, varreram os povos indígenas. Mortalidade de 90% a 95% em alguns lugares. Nossa Senhora, é um número absurdo. Foi um colapso demográfico que a gente nem consegue imaginar direito. E isso foi muito mais decisivo para a conquista europeia do que só as armas de fogo ou os cavalos. O livro até fala que a única doença de multidão que talvez existisse aqui antes de Colombo seria alguma parente da sífilis, mas nem isso é certo. Então, aquele presente letal dos animais vira uma arma biológica. Não de propósito, claro, mas funcionou como uma, terrível. Uhum. Voltando à ideia do começo, muitas vezes foram os germes que decidiram o jogo, nos grandes encontros da história. E pensar que tudo isso, no fundo, veio da sorte ou azar de quais animais estavam disponíveis para domesticar em cada continente, milhares de anos atrás. Exato. Isso moldou a agricultura, a tecnologia
E a própria biologia, a resistência a doenças. Uma loteria geográfica com consequências gigantescas. Exato. A biologia e geografia prepararam um terreno de formas muito diferentes. E quando esses mundos se encontraram, as consequências foram essas que a gente viu. Então, recapitulando a ideia principal desse capítulo 11 de Armas, Germes e Aço. As nossas piores doenças infecciosas, as grandes epidemias, não são um azar cósmico. São, em boa parte, um legado da nossa relação com os animais que domesticamos. Um subproduto da pecuária, basicamente. E a agricultura, por permitir que a gente vivesse tão junto, em tanta quantidade, criou o ambiente perfeito para essas zoonoses não só pularem para a gente, mas evoluírem e ficarem aqui para sempre. E esse processo todo deu aos povos da Eurásia uma vantagem imunológica, sombria, mas decisiva na história. E essa discussão toda nos joga direto para o presente, né? E para o futuro. O capítulo cita a AIDS, a febre de Lassa, como exemplos de zoonoses que emergiram ali no final do século XX. De lá para cá, a gente teve SARS, MERS, Zika, Ebola. E a Covid-19, claro. Claro. Todas com origem animal confirmada ou muito provável. Então, pensando na nossa conexão global cada vez maior, nas mudanças ambientais que forçam contato entre gente e bicho selvagem, na forma como a gente cria animais para consumo, a pergunta que o Diamond levanta continua super atual, talvez mais urgente ainda. Qual? Como é que esses fatores todos continuam preparando o terreno para a próxima grande pandemia? Que outros presentes letais podem estar agora mesmo, em silêncio, fazendo essa transição do mundo animal para o mundo humano. A evolução dos germes, a história mostra bem, não parou. E a gente continua interagindo com o mundo animal de formas muito intensas. É uma reflexão final poderosa mesmo. E é inescapável. A história dos micróbios e da nossa relação com eles está longe de terminar. Bom, agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nessa exploração aqui das ideias de Armas, Germes e Aço. Para continuar acompanhando a gente desvendando esse livro nos próximos episódios e também ver outras análises aqui do Destilando Livros, considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Curte aí essa discussão se você achou interessante e ativa as notificações, o sininho, para não perder os próximos capítulos. Isso ajuda muito a gente a continuar. Com certeza. Contamos com a presença de todos na próxima. Até lá. Até a próxima.